Fala comigo, galera! Mais uma semana juntos e sempre presenteando vocês com profissionais de referência. Hoje a gente vai falar muito sobre dança, ginástica. Miésimo da Silvia, quem é um complexo esportivo referência nacional. Então é com maior satisfação, maior prazer que eu trago para vocês hoje Vinícius Juvenato e Cíntia Sampaio. Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, né, de dividir a vida de vocês com a gente, de conhecer um pouco da trajetória de vocês. Durante o bate-papo, eu já sei que vai virar Queiroz e Cíntia, mas a gente deixa isso para daqui a pouco, vocês vão acompanhar. Obrigado, porque normalmente o profissional de educação física ele tem que dar um nó na agenda para poder fugir da sua rotina. Então eu passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal de casa. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite aí, pelo CREF, tá fazendo parte dessa história, né, junto com a professora Cíntia. Quero agradecer mesmo, muito obrigado, e garanto que a gente vai se divertir bastante aí, né, Cíntia? Certeza disso. Sim, com certeza. Eu também gostaria de agradecer já de antemão ao convite de vocês, tá? Pela oportunidade, até porque o nome ali já fala, né, Centro de Memórias, e isso ficará registrado, né, pelas nossas vidas e passando até de geração em geração. Essa é a ideia. E a brincadeira vai ser legal porque, com certeza, muitos alunos de vocês vão ver coisas aqui que não imaginam. Bom, antes da gente falar sobre o Queiroz, sobre a Cíntia, né, Sampaio, de a gente falar hoje em dia, a gente gosta de conhecer a vida dos profissionais, conhecer um pouco da trajetória. Então eu queria perguntar a vocês, como é que foi essa infância, aonde foi, como é que foi essa parte da vida de vocês? Como um bom cavalheiro, né? Primeiras damas. Cíntia está começando. Então, a minha infância foi no bairro de Campo Grande mesmo, né? E sempre com muitas brincadeiras, porque ainda não tinha essa tecnologia avançada como a gente tem hoje, né? Uma privilegiada. Essa questão de celular. Então, assim, muitas atividades. E até as ruas não eram tão movimentadas como hoje em dia, né? Então, brincava na rua de pique, muito pular corda, pular elástico, que hoje em dia as crianças não sabem nem o que é, né? É verdade. Então, assim, foi por meio de muitas brincadeiras e estudei também sempre em escolas em Campo Grande. E sempre com tudo muito ligado à expressão corporal, ao movimento. Então a gente pode entender que você era uma criança que buscava o movimento e gostava dessa parte. Sim. E como é que era na escola? Você tinha educação física, participava? Como é que era? Tinha, eu participava bastante, mas quando chega no ensino médio, fica assim, mais aquela questão das atividades que são jogos. Uhum. Então, assim, por ser baixinha, né? Não tinha aquela habilidade tão assim, mas mesmo assim eu gostava de estar envolvida ali. Porém, quando tinha atividades de expressão artística, de dança, de teatro, era mais a minha área, então era mais a minha praia. Você já tinha mais uma veia artística, cultural, vamos dizer assim. Beleza. E? Olha, não tá muito longe não. Eu também, quando eu era criança, né, eu brincava muito. Eu era uma criança boazinha, tá? Não era uma criança... De Campo Grande também? De Campo Grande, não era uma criança muito agitada. Sempre Tem certeza? Mais ou menos. Fala a verdade. Mas eu era uma criança calma. E aí a minha mãe, né, me botou na parte esportiva. Eu na escola não dançava. A parte esportiva você diz qual modalidade? A parte esportiva, eu entrei pra natação porque eu tinha um problema de saúde, né? Era pra trabalhar, questão de respiração. Aí mamãe foi lá, me botou na natação. Aí eu comecei a gostar da parte de atividade física, que eu não gostava. Dança, então... É mesmo? Não dançava. Eu era calminho. E aí, como você já falou na questão do ensino médio, quando eu fui pro ginásio, fui ver a educação física de uma outra forma, e aí deu um despertar no Queiroz, né? Mas isso já você acredita que na escola você já teve esse insight de pensar na educação física? Já física? tive um despertar, já tinha entrado para treinar, né, na parte esportiva na natação. Foi aí que teve uma professora que me botou lá para dançar uma festa junina. Quando eu fui ver na minha 4ª série, eu já estava montando a coreografia. Além de dançar, você estava montando a coreografia? Além de montar, estava montando a coreografia da turma na 4ª série. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aí. E aí foi começando, chegando no ginásio, já estava sendo representante de turma, já estava fazendo parte de... Naquela época, grupo de dança da escola, e aí começa a Junto com a natação? Junto com a natação. Tá, mas antes da gente dar uma sequência, pelo que eu fiquei sabendo aí, um passarinho me contou, esse Queiroz aí veio da natação, você vai ter que explicar pra gente. Vim da natação. O que acontece? Porque o nome dele não é Queiroz, gente. Não.
Você vai ter que contar Vamos isso. lá. Da onde Vou ter que vem... colocar na parede. Onde todos queriam saber da onde vem a história Queiroz. Eu, desde o começo, mamãe botou na natação e eu vim treinando e logo em 5, 6 meses já estava nadando a beça, fui fazer parte da equipe de natação lá do Centro Esportivo Miésimo da Silva. Aí tinha um guardião, ele é até falecido, né, o Rafael. E eu tinha um grupo de fãs, eu ia com um grupo de meninas. E aí, né, eu, todo rapazinho, indo lá, elas iam lá pra me assistir treinar. Caramba! E eu só andava com menina, Cíntia. Até hoje. Sempre lá com as meninas. E esse guardião falou, caraca, ele só anda com menina. E aí que surgiu o famoso nome, O Queiroz Traz Mulher Pra Nós. Por conta da música. Por conta da música e das meninas que iam comigo. E virou nome, né? E virou nome. Festa, evento, eu só chegava com menina. E aí surgiu o grande nome, Queiroz. Dali pra frente, meu filho, Queiroz. Aí, mais pra frente, virei professor Queiroz. Bom, vocês como profissionais de educação física, eu acho que é legal de falar sobre isso, porque ambos citaram que na época da escola, vocês tiveram vivências onde despertaram. Né? Você na quarta série e você tendo aquela veia um pouco mais cultural. Fala pra gente como é que vocês percebem a importância da oferta de atividade física e da oportunidade para as crianças, né, de vivenciar não só o esporte, mas como a educação física e as atividades culturais. Como é que vocês percebem isso? Sim, então, hoje em dia eu sou professora em escola e até por conta disso, né, trabalho com a educação física escolar, eu procuro variar bastante essa questão dos esportes, né? dos estímulos e das modalidades esportivas, né? Porque, assim, você dentro de uma turma não vai ter todo mundo ali de forma homogênea. Cada um tem uma aptidão, cada um tem um interesse, né? Os meninos sempre, professor, hoje vai rolar aquele fute? Professora, hoje tem fute? Hoje que vai rolar o fute? Então, assim, mas a gente tenta contemplar, né? Porque a educação física, ela te dá um leque de oportunidades, uma gama muito extensa. Então, eu procuro trabalhar, assim, o máximo possível das modalidades, dos esportes, das expressões corporais, para que ali você vá contemplando cada aluno, entendeu? Em determinado momento, claro que assim como a gente, né, teve uma afinidade por né, e o outro, assim, até você participava, mas não era com aquela, né, com aquele amor. Se você não der uma gama de oportunidades, você não vai poder vivenciar, Isso, igual eu falo para os alunos, exemplo, se você não experimentou a laranja, como é que você sabe que você gosta? Você tem que experimentar a laranja, a maçã, e ir várias vezes para você ir, né, realmente vendo do que você gosta. Perfeito. E o objetivo principal é despertar nas crianças a questão da atividade física se tornar um hábito para a vida inteira. Porque às vezes tem crianças que querem, assim, pensando só numa carreira de ser atleta, né? Ainda mais quando chega a época de Olimpíada. Isso, pode ser um caminho, mas o mais importante é da criança entender da importância da atividade física ao longo de toda a sua vida, né? Como é que você percebe isso, Queiroz? Vai ser Queiroz. Vai ser Queiroz. Pode deixar Queiroz. Como você falou em questão do despertar, como despertou em mim lá naquela quarta série, olha que interessante. O meu TCC, quando eu me formei em licenciatura, foi voltado para a parte folclórica dentro da educação física. Eu queria resgatar o folclórico como uma disciplina multidisciplinar dentro das escolas, para que através da educação física a gente pudesse mostrar essa questão cultural. Vai muito além do movimento, né? Muito além do movimento. Não só buscar na educação física, quando a gente fala, a gente pensa muito em educação física, a questão só esportiva em escola. A gente tinha esse exemplo, na minha época era muito voltado para a parte esportiva, como era o vôlei, o quarteto, né? Aquele famoso quarteto. E eu sentia falta, e teve uma professora que despertou isso na gente, aluno interessante, essa parte cultural de resgatar o folclore, E hoje eu vejo isso às vezes se perdendo, essa parte cultural, onde a gente busca essa parte de dança, de conhecimento regional. Esses conhecimentos regional, que a cultura, a própria atividade física em determinadas regiões é diferente. Então a gente vem buscando isso, a importância. E dentro dessa disciplina, a atividade física, porque a dança requer muita disposição. A gente está no momento que a gente já está tendo aula no início, né? Porque como é que é bacana duas coisas que vocês trazem, né? A Cíntia traz o entendimento de sedimentar o gosto, vamos dizer assim, pela atividade física, né, por toda a sua vida, e o Queiroz traz a importância de você ofertar conhecimento intelectual, conhecimento cultural, regional.
E realmente é muito bacana quando vocês trazem isso pra gente, de uma nova vertente da educação física. Nova não, mais uma vertente, de não só pensar no esporte, como você falou. E a dança e a ginástica, né, que se encontram, né, sim. são atividades acolhedoras. Até quem acha que não gosta, quando começa a praticar, começa a ver com outros olhos. E a música porque traz ali isso, tem a né? interação, O balanço da perna. tem a Já socialização, começa um pouquinho, você desenvolve a sua criatividade, coisas que você acha que não conseguia Múltiplos fazer, estímulos, você né? começa a fazer, entendeu? Então, assim, é um barato. Até quem acha que não gosta, no início tem um certo bloqueio, depois, poxa, professora, que bacana! Eu já trabalhei no estado com o ensino médio e também fizemos um projeto de folclore. Cada turma desenvolvia uma região com aquela coreografia. Aí no início todo mundo ficava meio Deve ter receoso. muito isso, né? Não, Todo vou mundo- fazer. Aí no final construíram tambor com lata de tinta e muito todo legal mundo isso. participou. E é assim, hoje, às vezes eu encontro com alunos assim no mercado, em qualquer... Professora, você lembra daquele projeto? Mentira, você fala assim, tia. Mentira. Não, mas Então, isso é muito assim, legal. é bem porque você legal. É uma quebra de bloqueios, né? Isso. E normalmente as pessoas têm isso, principalmente na dança. É. Da vergonha ou do se expor, né? E Isso. quando você constrói junto, Não, e ver, mostra que a educação física é um leque, é um campo muito aberto onde você pode explorar várias coisas. Não só a questão esportiva, como a educacional, como a regional. Você é um leque, a educação física é um leque. Onde às vezes a gente fica só naquela... e vai do profissional, né, Queiroz? É, isso é falar. Ofertar Vem o a mais muito ou o do básico, né? profissional. Eu venho sempre falando que depende muito do professor. Como teve essa professora que despertou em mim o interesse, e eu vou chegar lá, que hoje eu tô na educação física também, graças a um professor. Quero saber. Vamos chegar lá, né? Porque a minha formação não era de educação física. Vou falar logo, tá? Posso Pode falar. Sou formado em eletrônica. Cara, Oi! não sabia. Vocês sabiam disso? Não sabia? É. Então, já vou começar, tá? Vai, fica à vontade, o palco é No seu. meu ensino médio, eu já era atleta, mas eu estava cursando uma eletrônica industrial. Tá bom, não é assim que funciona o bate-papo. Da onde surge esse início? Por quê? Então, papai é ferroviário. Tinha alguma coisa aí? Papai ferroviário, surgiu uns cursos, ele queria muito que eu e meu irmão. Na verdade, ele queria que eu fosse meio militar, né? Aham. Mas imagina eu militar. Eu não acho que não ia dar muito certo, não. Eu ia ser preso toda hora. Aí, porque eu sempre gostei também dessa parte cultural, né? Essa parte cultural sempre me chamou a atenção. Aí eu falei, não, pai, então eu vou fazer esse curso de eletrônica, eu vou estudar e tal. Aí ganhei uma bolsa lá na instituição, 100%. Passei, comecei a cursar. Daqui a pouquinho eu cheguei a estagiar em Furnas. Olha. Caramba. Quando Ou eu fui seja, tava estagiar, um caminho se já tava no traçando, né? caminho. E aí, eu lá, mas eu falei assim, não, gente, eu olhava para aquelas máquinas, olhava para um jaleco azul e eu com óculos, achando que era óculos de natação, e não era não era óculos de natação. Tentando adaptar a realidade, né? A realidade. Eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Foi quando eu saí, pedi meu pai, falei, vou sair, mas vou me formar. Quando eu me formei, na época que eu fazia o curso, eu tinha um professor, vou falar o nome dele, que é o professor Ângelo, que eu chamo hoje de meu pai. E ó, é o Ângelo que trabalha comigo, um professor, que foi meu professor, professor do que meu. me incentivou. Ele me mostrou a educação física de uma outra forma. E aí é o que eu falo, que depende muito do professor. Ele já me mostrou a parte de nutrição, né, de bons alimentos, mostrou a parte cultural, regional. Aí eu, opa, Fala a tua língua. já falou na minha língua. Ele falou Até porque, então, pra gente entender essa parte da sua vida, né? Até então, pra você, a educação física era muito mais a natação. Né? Você tinha a parte cultural, mas você não tinha vinculado ainda. Na né? verdade, eu vou ser muito sincero. Eu tinha essa parte cultural, essa parte nossa, dentro de mim. Mas é o que acontece. Existia um grande preconceito. Eu vou chegar lá quando eu chegar na parte da faculdade. Existia um grande preconceito meu em estar nessa parte regional que acontece até hoje na escola, que é muito difícil a gente ver para um rapaz, os meninos dançarem. Sim. Tem que estar, né? Vamos lá, você vai ganhar ponto. Olha, você Ou vai eu vou tirar ponto. Ou eu vou tirar ponto, então você vai dançar. Até que eu no ginásio eu ia, porque eu já gostava, mas não demonstrava.
E aí, no ginásio, lá no ensino médio, ele me mostrou a educação física de outra forma. Foi quando eu saí, aí prestei Ele era o seu vestibular, professor no ensino médio? Era o meu professor. Tá. E aí, de lá, eu falei, ai não, sabe de uma coisa? Mas quando você termina o ensino médio, já tinha saído do curso? Já saí da... Tá. Não, me formei em eletrônica. Ah, se formou? Me formei em eletrônica. Aí, depois que eu achei que eu ia trabalhar na área, o que eu fiz? Falei, Travou. vou para educação física. E aí, eu tô aí na educação física até hoje. Caramba. E aí, chegamos na parte da faculdade. Não, peraí que agora eu preciso saber. Já foi uma bomba de informações. Já foi, né? Deixa a gente respirar. Cíntia, como é que foi essa parte sua, né? Do ensino médio, de decisão? Você Isso, também então, fez no meu eletrônica, ensino fundamental, não fiz eletrônica, mas eu fiz informática. Informática, ó. Que era o boom do momento, entendeu? Então, assim, mas do meu 5º ano, antiga 5ª série, até a 8ª série, no meu fundamental eu estudei na escola Afonso Celso, Colégio Afonso Celso. E lá que eu comecei a conhecer a ginástica artística. Já tinha feito balé, dança, na pequena infância, mas nesse período eu comecei a fazer ginástica artística que tinha lá na Moacir, com o professor Cícero, e gostei bastante, assim, me encantei, me apaixonei pela modalidade, entendeu? Uma modalidade Cícero assim, já passou por de aqui. muito encantamento. Mas o meu ensino médio, a informática estava naquele boom e tudo, e aí sempre os pais, né, dão uma opinião. É a profissão Poxa, do eu acho momento. bacana e tal. E eu acredito que foi legal, porque assim, o pouco que eu sei, né, foi naquele momento que eu aprendi bastante coisas. Mas e fiz no ensino médio na Castelo Branco, que tinha o desporto como técnico também. Só que aí eu fazia de manhã informática e de tarde eu fazia teatro, dança, todas as outras atividades extras que tinha na escola, né, no colégio. Então, foi assim também. Mas e aí, quando você vai para a faculdade, como é que foi a decisão? Ah, tá. Aí na faculdade eu vou confessar que assim, eu não tinha especificamente Gosto de confissões. para a área de educação física. Tanto é que assim, vestibular da UF eu fiz para letras, porque eu também gosto muito de português. Eu gosto. Tá, você Até hoje eu gosto de português. Mas para as outras, para rural e para o FRJ, eu fiz educação física. E aí passei para o FRJ, né? E me apaixonei. Em nenhum momento tive dúvida do que era aquilo ali que eu queria Tem estar muito fazendo, disso, entendeu? né, do profissional. Ele normalmente ele escolhe a educação física por algum fator, mas quando entra, vê... Queiroz falou isso muito já na sua fala, né? É um mundo. É um mundo. Né? Você vê que existem milhões de possibilidades. Tanto que você foi motivado com a natação e não se limitou à natação. Fiquei ali, fui indo. Ah, mas deixa eu contar um segredo pra vocês, tá, gente? Tem gente ouvindo, tá? Mas pode contar. Tá. Eu fiz eletrônica, mas não me manda consertar um chuveiro não, que eu não sei. Traz pra gente agora histórias dessa época acadêmica aí. Como é que foi? Queiroz já disse que ia falar alguma coisa sobre... Vou passar a bola pra você pra sentir lembrar. A gente gosta de perrengue, a gente gosta de história engraçada. Lembra aí, que deve ter. Até. Então, faculdade. Chegando na faculdade... área de educação física lá. Primeira coisa, o primeiro... Você fez em qual? Eu fiz na Augusto Mota, Uniswan. Tá. Né? Logo quando eu entrei, o primeiro impacto que a gente tem na educação física é a aula de anatomia. Normalmente funciona assim. Então aquilo ali pra mim era um tabu, que eu falava, meu Deus... Ai, aula de anatomia, eu vou ver o cadáver, Quando o cara abriu lá o negocinho, já fiquei tonto, tive que sair na sala que eu quase desmaiei. Era o primeiro trabalho de educação física. Aí eu já dei aquele barulho e falei, não, calma aí. Aquele assim, será que é isso? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que... Vamos pra fisioterapia, que é meio parecido, não vai ter... Tem também aula de anatomia. Eu falei, não, vou ficar. E aí começa aquela transição, né? Da paz de aula, vamos para a aula de dança. Foi onde tudo começa. Meu primeiro período de dança, né? Conheci uma professora lá, e aí eu fui dançar. Na primeira dança, eu dei uma pirueta. Caramba. Que um bailarino, para fazer aquilo lá, demorava, ela falou, 6 meses, 3 meses. E aí vem o preconceito. Fui chamado para a companhia de dança na faculdade. Da Uniswan. E aí ela falou, olha, você está recebendo convite, porque tu dançou, e vamos lá. Aí eu falei, eu vou, mas... Como é você mesmo já estava com bloqueio também, né? Antes dos outros. Antes dos outros. Como é que eu vou? Os meninos da faculdade vão me ver dançando um balé, e pô... Eu falei, sabe uma coisa?
vou encarar. Fui. Cheguei lá, dancei, teve uma primeira apresentação, a segunda gostei. Quando eu fui ver, eu já tava no outdoor da faculdade, companhia de dança. Aí no som, eu falei, ótimo, já tô aí. Aí veio, onde acabou o meu tabu, foi quando eu cheguei em casa e falei com meu pai assim, pai, precisamos ir na loja de esporte. Aí meu pai, pô, vamos lá, vai ser o quê? Uma chuteira, Eita. tu vai comprar um... Aí eu, não. Então, estou na companhia de dança e eu tenho que ir lá pra comprar uma sapatilha. Aí, o quê? Mas isso ele já sabia que você dançava? Não sabia Tá, não. Eu tá. que cheguei e falei, eu preciso, na loja de dança, que eu preciso comprar uma sapatilha, que eu sou agora da companhia de dança. Aí ele, companhia de dança? Mas o que é balé? Eu falei, é dança. Aí ele, mas balé, tu anda aquele colando, todo espremido, eu. Não. Aí eu fui esperto, falei, não, uma dança contemporânea. É algo novo, tal. Ele, vamos lá. Legal. Vou comprar pra você, apoiou. E mesmo se você falasse que era balé, ele ia também. Balé, acho que ele também ia. E aí foi onde eu entrei, aí começa uma Talvez outra ele história. desbloqueou o maior desbloqueou. medo que você Aí eu tinha. não falei, esse preconceito da dança, do homem na dança. E eu fui mostrando de outra forma. Não só pra ele, para como a família. E depois pros amigos todos da faculdade. Falei, pô, ele é da companhia de dança na faculdade. Que legal, tal. E aí foi quando fui perceber que eu dançava mesmo. Foi quando comecei a participar dos festivais e eu tava num festival internacional. Caraca, que Em bacana. São Paulo, né? Um Entre Atos. E quando eu olhei para aquela bancada e vi lá Carlinhos Jesus, uma porção de gente, eu falei, meu Deus, eu danço. O que você traz pra gente é interessante, porque na época acadêmica, se tem um aluno que faz parte dá alguns exemplos, do time de basquete, do time de vôlei, ele é um status, e aí o que você traz pra gente você tava na elite da faculdade, mas tava se escondendo, porque sabia que tinha... E isso é legal de você trazer, Queiroz, porque quantas pessoas estão assistindo você e já passaram por isso, ou talvez estejam passando, de ter a vontade de dançar, de ter bloqueio, e aí o que você fala pra essa pessoa? Olha, eu falo que tem que encarar. Tem que encarar, tem que ser forte, ir lá, procurar saber, porque às vezes na própria faculdade tem vários projetos e o aluno não se interessa em procurar, ou às vezes tem essa coisa travada de, eu não vou falar. É igual bolsa, existem várias bolsas. E a gente tem que mesmo lá, porque é seu direito, é o seu direito de você lá. E é uma oportunidade. E é uma oportunidade. Como eu tive a oportunidade, outras pessoas podem ter. Às vezes é um talento teu que tá aqui dentro tanto tempo que você tem que botar pra fora. A Cíntia falou isso, a dança oportuniza isso, de você se descobrir, se mostrar, estar com o seu corpo, né, fazendo arte. Isso é interessantíssimo. Na verdade, é a autoestima tua que tem que botar pra fora. Falar, pô, eu consigo. Eu vou lá. Até porque a partir do momento também que escolheu educação física, você tem que estar lá. Quando bota educação física na cabeça, vai lá. E aí esse processo, meu processo na faculdade foi muito boa. Porque aí quando você vira essa chave. Quando eu tive esse enganche na dança, aí eu entrei no meu mundo, que era o mundo cultural, e aí eu vi um outro mundo diferente, eu vi educação física, que eu já estava vivenciando a parte desportiva, desde pequeno, né? Sim. E aí eu, mudei. Aí parei com a parte de natação e vim para esse mundo mais artístico, né? Depois do mundo artístico, eu comecei com o mundo artístico educacional. Que aí através da dança... Aí a gente vai saber. Na parte educacional. Cíntia, traz pra gente como é que foi esse período acadêmico, como é que... Conta pra gente. Foi bem bacana, bem legal. A única coisa que, assim, eu ia e voltava todo dia, né? Muitas pessoas ficavam no alojamento, tudo. Você fez, né? Eu fiz da FRJ. Aí, só essa distância que era, assim, dolorido acordar bem cedo e tudo, mas, assim, ao mesmo tempo, as experiências e vivenciar tudo aquilo ali foi maravilhoso. Esse problema do transporte ficava lá embaixo, plano, né? Em segundo plano. E, assim, ali vivenciei os primeiros períodos da faculdade, a maioria das matérias são práticas, né? Só depois que vem as matérias da parte de educação, que é mais longe ainda, era na URCA, psicologia e tudo mais, né? Estrutura e fundamentos do esporte. Então, assim, foi uma época muito, muito bacana mesmo, muito legal. Assim, tive a oportunidade de vivenciar, que eu sempre fui dessa área, dança, balé, e lá eu fiz luta, natação, judô. Então, ali passei por outras modalidades que eu não tinha vivenciado antes. Experimentou a laranja. Isso. Tá, e aí como é que acontece com vocês
Porque uma vez um convidado falou uma coisa que eu achei muito interessante. Enquanto você está na faculdade, você é estudante. Quando você se forma, você é um desempregado. A grande verdade é essa. Como é que foi esse início de vocês no mercado de trabalho? Vou passar para a Cintia agora. Eu, nos últimos períodos, porque tinha um professor de futsal da UFRJ, ele tinha um projeto, né, na Vila Olímpica da Maré. Uhum. Então, a gente tinha esse contato. Então, vira e mexe, ele estava perguntando, pessoal, abri um projeto lá de ginástica artística, se alguém tiver interessado em estágio, porque era uma Vila Olímpica e tinha várias modalidades. E aí, eu fui fazer um estágio lá, Você já na tinha ginástica. essa proximidade, esse desejo? E até assim, lá na UFRJ, todas as matérias, são obrigatórias, né? Natação, vôlei. Aí o 2 e o 3 já se tornam eletivas. Você escolhe se quiser fazer, se identificar e também ter mais conhecimento, né? E eu fui fazer a ginástica artística 2 e 3, na época com o professor Mário Tomás. Então, assim, e aí, mas não foi ele que estava nesse projeto da Maré, foi o professor de futsal. Mas dali já foram... Foi um canal aberto, né? Isso, foram aparecendo essas oportunidades e eu fui tendo essas vivências. Também tive aulas maravilhosas de folclore com o professor Frank, Lola, assim, então, assim, até... muitos meninos e até meninas também, não tenho nada a ver, folclore e tal. E no final do período estava todo mundo apaixonado. Isso é fantástico, porque né? uma das avaliações, um dos instrumentos, critérios avaliativos era cada grupo construir a sua coreografia. Então, um ajudava o outro, a gente se reunia para ensaiar fora do horário das aulas. Então, assim, você acaba criando muitos amigos, criando pontes ali que eu ficava o dia inteiro na faculdade, né? De manhã até 5 horas da tarde. Cíntia, eu queria a tua opinião. Não tem a ver só com a construção profissional, tem a ver com a construção do indivíduo, né? De você superar esses desafios, essas barreiras, né? Isso. Então, assim, o estágio apareceu para mim mais no final da faculdade, porque durante a faculdade nem tinha tempo. Mas aí quando você se forma, você continua lá? Não, aí eu saí da Maré, porque estava bem distante, e já comecei a fazer estágio no Miésimo. Então, tua história já começa no Miésimo já, logo depois de formada. Sim, eu formei em 2002... E em 2000 tem pouco tempo, pouco antes, no Miésimo, eu fui aluna também. Então vocês dois tiveram uma relação de alunos. Depois daquele momento que o Miésimo teve aquela inauguração das atividades todas ali dentro, né? Que antes só tinha mais aquela parte externa e piscina. Então, quando foi reinaugurado, né? Tinha todo tipo de modalidade que você possa imaginar. E aí eu já fazia, né? Ginástica rítmica, ginástica artística, como aluna ali, mas nesse período eu ainda estava na faculdade. Mal sabia ela. E depois consegui fazer estágio, fiquei como professora, depois saí um tempo, porque estava no município e a carga horária não... Mas em 2008, a gente que era professor da Prefeitura do Rio de Janeiro, na época do governo de César Maia e tudo, a gente teve a oportunidade de professores de educação física da Prefeitura do Rio de Janeiro que quisessem trabalhar nas Vilas Olímpicas, era só fazer uma inscrição, passar por uma seleção lá e poder trabalhar. Então, para mim, foi maravilhoso. Deus foi maravilhoso comigo, porque assim, quando a gente gosta do que faz, dá certo, né? Eu tive uma diretora... E o universo faz acontecer, ela né? tinha essa fala, que foi uma fase que ficou dela. Hoje em dia ela já não está mais nem entre nós, mas eu levo isso para a vida. Porque os caminhos vão de forma que você acaba se envolvendo e estando com aquilo ali. Dificuldade, quem não tem dificuldade no seu trabalho, né, no dia a dia? É o que você falou, mas você quando você gosta, né, quando você tem amor por aquilo ali, você consegue ultrapassar esses obstáculos e continuar. Entendeu? Da mesma forma que você teve profissionais que te inspiraram, a gente acaba sendo inspiração para alguns que às vezes a gente nem sabe, vai saber muito tempo depois, entendeu? Eu acho muito legal a tua fala, porque traz para quem está assistindo que não foi fácil, né? Você tinha que se desdobrar, ir, voltar, sair, e é isso. Os desafios existem todos os dias, né? Você tem que superar eles, né? Sim. Como é que foi esse primeiro entrada no mercado? Então, eu fui muito engraçado, né? Como eu falo, eu já desde pequeno já na natação. Aí na verdade, eu trabalhei, não vou. Eu trabalhei muita coisa. Se eu falar pra você que eu já fui garçom, fui marceneiro, trabalhei bastante coisa. Na área de educação física, como o Cíntia falou, o berço foi lá no Miésimo. E eu na parte, fui guardião de piscina, e eu já observava, eu estagiando, uma senhora, vou falar senhora. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora que dava aula de ginástica para milhões de idosas dentro do ginásio. Vou falar o nome dela. Norma Chagas. Poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem a senhora. E eu ficava fascinado, eu falava...
E aí eu invadia a aula às vezes para olhar, e eu estagiando, eu olhando. E aí, um certo dia, eu de guardião de piscina trabalhando lá, já estava quase já me formando. E aí, eu fui chamado para ser estagiário. Só que lá eu comecei como estagiário na natação de bebê. Fui para parte de criança, fiquei muito tempo. Aí essa senhora, né, ela observou, viu meu contato com o público, foi me chamando. Aí um dia ela falou, ô Patifo, ela tem uma maneira de chamar de Patifo. Ô Patifo, me chamou de Patifo. Vamos lá, você vai ser aqui estagiário da terceira idade. E aí comecei. E aí eu estudava, era estagiário. Aí, logo quando me formei... Já foi efetivado. Já fui efetivado, já me tornando professor. Então, assim, foi um vínculo desde já vivenciando a parte da educação física, vivenciando, prestando atenção, como de lá fui passando por vários, fui fazendo vários, fui experimentando vários lugares, rede de hotelaria. Eu quero que você fale sobre isso que eu vou te perguntar. Mas antes de eu te perguntar sobre isso, a Cíntia levantou uma bola muito legal sobre referências, né? Sobre você inspirar pessoas. E queria que vocês falassem, porque a gente já teve alguns profissionais, né, que passaram pelo Miésimo e que muitos profissionais citaram a Norma, né, como referência, como uma referência profissional de bom atendimento ao público. Sim. E você falou assim, poxa, às vezes a gente está inspirando e não sabe. Talvez parte desses profissionais nem saibam ela nem saiba que ela inspirou. Mas eu queria que vocês falassem para quem está assistindo, e a gente tem um público muito de profissionais de educação física, como é que vocês percebem a importância de você, na sua atuação profissional, ali se dedicar, ter a sua forma de atuação, porque o que a Cíntia falou me remeteu à Norma. Sempre tem alguém olhando. Né? Pois Queiroz estava na piscina, mas estava reparando ela lá, como é que era essa aula, como é que era essa inspiração. Como é que você percebe isso, Cíntia, de você ser inspiração, mesmo quando você não sabe? Então, Norma também é uma inspiração. Não tem como alguém que trabalha no Miésimo não conhecer Norma. Minha mãe foi aluna da Norma, entendeu? Norma é uma pessoa assim maravilhosa, né? Que enxerga a pessoa como ser humano, entendeu? Tenta assim agregar cada vez mais, olhar e buscar, né? Entender aquela pessoa ali como ser humano. Percebe talentos, inspira e é inspiração. Então, assim, ela também faz parte da minha trajetória. No Miésimo, apesar de eu trabalhar, além de eu trabalhar com ginástica artística, eu já passei um tempo no alongamento, passei um tempinho também na hidro, porque assim, voltava de licença maternidade no meio do período, então a gente ajudava os colegas em outras modalidades. E mas ela é importante a tua atuação, né? Porque sempre tem alguém olhando. Isso. Sempre tem alguém olhando. É a questão que a gente fala, né? Da inspiração da Norma. Quando eu entrei, eu era muito novo. A gente tem um grande... É um medo, né? De receber esse novo. Às vezes as críticas, elas podem ser negativas e positivas. Mas eu falo que às vezes a gente aprende muito mais com as críticas negativas do que com as positivas. Depende de que forma que você trabalha ela. Né? Verdade. Como ela foi a minha grande inspiração, eu no meio de... Eram quase 10, 12 mulheres, né, Cíntia? Eu era o único homem. Eu falava que eu era o bendito fruto entre as mulheres no trabalho. Então, tudo pra mim era muito novo. E eu não vou falar que não foi que foi fácil, não. É porque tudo que é novo causa uma insegurança, claro, né? Causa essa insegurança. Quando você tem domínio é muito mais fácil, né? E tinha aquela pressão, aquela cobrança, mas era uma cobrança pro seu bem. Então, às vezes, quando as pessoas cobram, te criticam, é para que possa melhorar. E hoje eu agradeço muito por ela ter brigado comigo, ter puxado, não faz isso, não faz aquilo. Hoje eu sou esse profissional que todo mundo conhece, Queiroz. Graças eu falo que é a minha patifa. A Norma Chagas, que puxou muito. E o pessoal fala assim, eu sou meio brincalhão, né, Antônio? Até hoje eu sou muito brincalhão no trabalho. Mas eu tenho o meu lado sério. Eu tenho o meu lado ali profissional. E ela também me ensinou muito isso. Você pode brincar, mas quando é sério, é sério. Isso faz parte da construção profissional, né? Antes da gente entrar de cabeça no Miésimo, queria que você falasse um pouco como é que foi a sua entrada na escola. A gente acabou passando, né? Você falou, ia voltar, meio. Como é que foi esse momento para você? Peraí. Foi bem... eu me formei
E logo depois eu já tinha feito um concurso em 2001 e eu colei grau em 2002. Mas em 2001 eles chamaram uma leva dos primeiros aprovados e em 2003 foi a época que chamou todo mundo que passou no concurso, porque estava antigamente não era oferecido educação física escolar no primeiro segmento, que é a educação infantil até a antiga 4ª série. Hoje em dia, do primeiro educação infantil até o 6º ano, né? E naquele ano, na Prefeitura do Rio de Janeiro, estavam, sim, chamando todos os aprovados, porque toda a educação fundamental seria atendida pela educação física. E aí foi em 2003 que eu já entrei, né, na escola pública municipal, e que eu estou até hoje. Estou há 21 anos na mesma escola, porque foi uma escola que, assim... Ela tem 26 anos. Fácil, velho. E ali eu aprendi muito. Como ele falou, a questão de tudo que é novo nos causa insegurança e tal. Mas a gente vai aprendendo, lá, né, com os colegas, um auxiliando o outro. E eu adoro trocar conhecimento. Eu acho que isso aí a gente só tem a ganhar, entendeu? Você tá junto, em parceria. E aí, às vezes, você trabalha ali anos naquele espaço e tudo mais, e aí vem um colega diferente que te apresenta, às vezes, o mesmo conteúdo, mas com um olhar diferenciado. Você, caramba, eu nunca enxerguei por esse lado. Então, assim, eu acho que a troca só vai causar, assim, conquistas e vitórias para ambos que estão ali, né? Verdade. Vai potencializar mais ainda o conhecimento, né? O que você está ali ministrando. Então... E aí você fala, não é nem só da educação física, de vida isso, né? Isso. De tudo, qualquer coisa que você tenha oportunidade de ter uma troca com uma outra pessoa, você constrói conhecimento, né? Isso. Você passou, mas eu não queria que você passasse direto, não. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua experiência de festivais, eventos, hotelaria. Fala pra gente. Então, e aí quando comecei, né, lá na página, primeira coisa assim que eu fui quando estagiário, foi trabalhar em hotelaria em recreação. Falei, vamos experimentar a parte recreativa. Legal. Aí, um hotel lá na Barra Sheraton precisava de um recreador. Eu falei, eu vou lá pra fazer recreação. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou, você está disposto a viajar? Aí eu, oi? Ele, você vai hoje? Tá com a mochila aí? Não, como é que é? Assim mesmo, você tá com a mochila aí? Aí eu, não, tô precisando de um recreador lá em Friburgo. Aí eu, meu Deus. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, já vou ficar trabalhando, mas vou trabalhar no Rio, não, tô indo pra Friburgo. Minha mãe, meu Deus, falei, prepara uma mochila aí pra mim, com uma calça, uma coisa. Chegando lá, é o novo, o medo. Quando eu cheguei lá, eu falei... Não, isso é novo, mas é novo mesmo. Quando eu cheguei lá, eu falei, essa é tu tem que enfrentar. Eu falei, eu vou, tô precisando de dinheiro, vou lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou... Tem uma equipe de recreação lá, né? Chegando no hotel, o rapaz falou pra mim, oi, você é o Vinícius Juvenato? Não era o mais ainda. Você é o Vinícius Juvenato? Eu acho que eu não quero ser. Eu falei, sou eu mesmo. Ele, tá bom, vai estar chegando um recreador de São Paulo, vai estar chegando um recreador. Você tá aí, te falaram que você vai estar liderando uma equipe de recreação no hotel, né? Aí eu... Caramba. Como assim? Oi? Antes era só atuar no Rio. Foi pra Friburgo e foi pra coordenar a equipe. Coordenar uma equipe, aí eu... Caramba. Não tinha o que falar e não tinha o que falar. Sim. Eu não sei, eu já tô aqui, como é que ele vai mandar eu ir embora? Eu ia chorar, ia falar, chama a polícia, alguma coisa, porque eu não sabia o que fazer. Falei, não, tudo ok. E aí é o que eu falo dessa concepção de você entender, ser desenrolado, que a educação física tem que ser rápido. Eu acordei de manhã, eu não conhecia o hotel, eu entrei em umas trilhas para apresentar, mostrar, montei a importância de um planejamento. Sim. Um planejamento para a recreação. Quando os recreadores chegou, eu falei, gente, vai fazer isso daqui, a trilha é essa. Mentira que eu não conhecia. A equipe achou que você já estava pronto, então não tava, então assim, foi uma experiência boa. Deu tudo certo, as pessoas, a confiança do trabalho, falei, fui lá e eu vou trabalhar junto com eles, vou interagir, perguntar porque nos lugares, porque eu não sabia. Eu levei um pessoal perto de uma cachoeira que eu não conhecia. Então eu falei, vamos ficar de longe, porque eu não conheço a cachoeira. E daí em diante, vários hotéis falando, nossa, porque o trabalho daquele recreador é maravilhoso. Aí já mudei, já tive outro nome artístico, era o Tio Chocolate. Ah, Tio Chocolate, você não sabia. Era Tio Chocolate. E aí passei, voltei. Logo depois comecei com a parte de eventos. Da recreação eu já puxava para a parte de evento. Aí grandes empresas viam que eu era recreador. Pô, ele é bom, então vamos chamar ele para montar uns eventos
dentro de empresas. E aí eram festas de Schlumberg para você animar o pessoal, convidar, fazer sorteios, aquele esquema todo evento tem, organização de evento. Saí de organização de evento, recreação, evento, já era uma escala, uma coisa parecida com a outra, festivais. E aí onde eu comecei a participar de festivais de dança, às vezes convidado como jurado, às vezes para estar. Há pouco tempo o pessoal me chamando de zebrinha, porque eu via as coreografias. Falava, ai meu Deus do céu, Queiroz, ele vai criticar alguma coisa de coreografia. Ficava me chamando de zebrinha, brincando. E aí foi essa trajetória, mas foi algo só por experiência, para experimentar todos. Fui também lá no mundo da escola, também, no mundo educacional, experimentei também um pouquinho e aí voltei para a parte de Vila Olímpica, onde eu estou até hoje. Eu acho legal você trazer essa trajetória porque tava tudo contra você. E aí você se capacitou, buscou, foi conhecer o território, foi conhecer o formato de fazer, e é isso. Né? Você acabou sendo referência de uma oportunidade que estava totalmente adversa e você criou um mercado para você. Na verdade que eu falo, né? Como a gente falou lá no início, educação física é o leque aberto. A gente tem vários pontos para poder estar conhecendo. A galerinha nova que está aí acha que educação física é isso aqui, ó. Não. É o leque aberto, você pode estar recorrendo a várias partes. Se você não tiver a direção, procura conhecer um pouquinho de cada, para ter essa experiência e ver mesmo qual é a sua direção, entendeu? Essa sua fala é tão importante que eu queria perguntar a vocês, porque por vezes a gente percebe alguns profissionais, como você falou, né, quase que um hiperfoco, de ser motivado a trilhar alguma coisa e acaba não experimentando outras. Vocês têm trazido muito isso na trajetória de vocês. Vivenciei, tentei, busquei. Eu nunca vou mais esquecer o exemplo da Cíntia, que eu achei maravilhoso. Você não pode falar que não gosta de laranja se você não experimentar. E é isso, talvez, do profissional também, né? Não sei se vocês têm essa visão. De mesmo que você entre, por exemplo, com foco em natação, vivencia outras possibilidades, porque isso pode ser um mercado para você. Como é que vocês percebem isso? O professor é dinâmico, né? Por natureza, né? Eu trabalho no mundo da escola e, ao mesmo tempo, numa parte mais específica da ginástica. Mas em cada mundo desse aí, já tem uma diversidade enorme. Na escola, da educação infantil até o 6º ano. Olha como que é diferente, né? Um olhar. Os pequenos, você trabalha mais no lúdico. Você pode desenvolver o saltar, pular, do pequenininho até o do 6º ano. 6º ano você já vai levar mais para a questão do atletismo. O pequenininho através de brincadeiras lúdicas. Então, assim, mesmo em cada foco, você já tem uma diversidade grande. E ainda quando muda, por isso que a gente fala, o professor de educação física está acostumado a se virar nos 30. Porque realmente, a diversidade toda hora grande, a gente está, né, assim, vai para um lado, vai para o outro, um ajuda o outro, uma recreação, vamos desenvolver um campeonato, uma gincana, e aí junta, cada um com uma ideia, e dali sai um projeto que dá certo. E a diversidade é tão grande que a recreação ela pode ser diferente dependendo do público que você vai atender, da localidade, do perfil. Isso. Né? Tem que ter essa adaptação, vamos dizer assim. Eu tenho uma frase que eu sempre levo para minha vida, que eu falo que os profissionais de educação física tinham que ter essa frase, que nós, professores, nós somos um grande laboratório. Somos uns laboratórios de criatividade. E aí eu sempre falo, se alguém foi capaz de criar um movimento, se alguém foi capaz de criar uma atividade, a gente está sendo capaz de criar outras coisas também, e na atividade, um projeto, a gente é capaz. Então a gente é sempre um laboratório. Sempre a pesquisar, a procurar, né? A procurar e entender e disponibilizar para outros. E sempre aberto a aprender. Perfeito. Porque acontece isso, às vezes, muito do profissional, de eu me travar e eu não querer escutar o outro. Limitar, né? Acaba se limitando, né? Eu sou isso, eu só gosto disso, eu vou trabalhar com isso e eu sou dessa área. Quando eu sou aberto, como eu falo, quando eu sou um laboratório, eu quero pesquisar, eu quero identificar. Opa, isso não deu certo, eu vou aqui. Isso aqui não deu certo, eu vou aqui. Então, essa concepção de que eu sou um laboratório, eu posso criar. Sim. Se eu posso criar, então... Vamos lá. Um mercado muito grande, né? Um mercado grande. E aí a gente agora cai mais na atualidade. Né? Vamos falar sobre o momento de vocês, além da escola, né? Falar um pouco de Miésimo, não sei se vocês vão citar mais alguém, mas vamos falar agora do Miésimo. Como é que está esse momento? Como é que está o Miésimo? Né? A gente tem 2 projetos que vocês estão tocando, tanto da ginástica como o Quero Dance. Queria que vocês falassem pra gente como é que está esse momento.
Isso, então, no MESM eu trabalho atualmente, né, com a ginástica artística, e a gente trabalha uma iniciação, né, com pequenos, a partir de 5 anos até jovens e adultos, mas que ali a gente identifica muitos talentos e que a gente consegue ter uma turminha com os alunos que já são um pouquinho mais avançados, né, para aprofundar um pouquinho mais a ginástica, e aqueles talentos a gente até indica para outros clubes, outros lugares para continuar treinando, né, mas que ali, né, trabalhando na iniciação esportiva, às vezes se pensa que está só na questão técnica do esporte, mas não é. Porque o professor, ele está ali diretamente ligado com o aluno e, às vezes, a gente não sabe, muitas das vezes a gente não sabe, não tem consciência de que se você está fazendo um bem para o seu aluno, que às vezes era tímido, era travado. E a questão da ginástica artística, assim, por que eu falei que sou apaixonada, assim, encantadora? Porque é uma modalidade que te desafia, entendeu? O tempo todo. Então, assim, você que não conseguia rolar na segunda, na terceira aula, você já consegue. Depois você já vai rolar de costas. E que tem depois muitos você já vai rolar de outras formas. Esse estímulo quando era menor, né? Isso. Então, assim, o aluno, assim, depois eu já escutei histórias, assim, de mães falando, professora, nossa, eu sou muito grata porque minha filha era muito tímida, minha filha achava que não conseguiria fazer uma modalidade e ela está cada dia, né, melhorando, se desenvolvendo mais. Então, assim, e eu não sabia se essa mãe não viesse com esse, né, com essa história. Porque não é algo que você vai perceber ali. Isso. Mas então, como assim, é que tá dando resultado? Vai além da questão esportiva, vai além da técnica, é a questão social, é a questão de você, assim, o aluno, né, se desafiar, né, tanto na forma psicomotora, quanto intelectual, quanto psicológica. Então, assim, tem todo esse âmbito. E você potencializa também a autoestima, né? Eu ia falar sobre isso, porque eu não tenho tanto conhecimento técnico da ginástica, mas quando a gente percebe, essa frase, para mim, tem muita lógica. Ela te desafia a cada movimento, a cada conquista, te dá liberdade motora, né? Então, e aí eu queria só que você complementasse, porque você deve pegar algumas crianças, e aí, se eu estiver errado, você me corrige. Quando a gente vem no momento pós-pandêmico, com um momento de um uso excessivo de telas, com um momento de algumas crianças que não têm, por exemplo, algumas áreas... o privilégio do Miésimo para o território é absurdo, é maravilhoso ter um complexo esportivo como esse. Mas a gente sabe que a história de vocês, que vocês trouxeram, do brincar na rua, do dar o pique, do elástico... Tá diferente, né? E aí, quando você pega crianças, queria que você falasse sobre isso, quando você pega crianças que talvez não tenham desenvolvido tanto, né, o plano motor, as habilidades motoras, e você consegue propiciar isso com a ginástica, deve ser algo muito bacana. E deve chegar na sua mão assim, isso, né? Sim, muito bacana mesmo. E, por exemplo, pular corda é uma atividade que era tão corriqueira pra gente, né? E hoje em dia a maioria das crianças leva um tempinho. Claro que aprende. Mas aquilo ali passa a ser uma coisa nova, entendeu? Teve criança que não tinha visto antes, entendeu? E aí ali você está desenvolvendo coordenação, ritmo, tempo, coisas que desenvolve na dança, que desenvolve na ginástica artística, na rítmica. E que desenvolver na brincadeira de rua, que não tem mais. Isso. E a diferença que eu acho, assim, pós-pandêmica, que as crianças usaram muito tela, muito uso de tela e tecnologia. Então, assim, hoje em dia, para você conseguir a atenção da criança, ela entender que ela precisa ouvir, né? Ela já quer fazer imitando. Faz aí para eu ver e tal. E quando você conversa, então, todo final de aula eu faço uma rodinha e converso. Pessoal, todo mundo é capaz. Acredito em vocês. Cada dia a gente melhora, cada dia a gente sobe um degrauzinho, mas a gente precisa prestar atenção. A gente não aprende só fazendo, a gente aprende observando. A professora, quando faz curso, é observando, vendo vídeos, né? Conversando. Então, isso aí a gente tem desenvolvido bastante na escola, na iniciação esportiva, essa questão de resgatar esse silêncio, esse momento de atenção, porque por conta das telas, muita tecnologia, as crianças hoje em dia, assim, não sabem o que é ficar sem fazer nada, às vezes, né? Entediante, porque eles não têm esse momento. Então, tudo isso a gente trabalha no esporte. Disciplina, né? Socialização. Essas mal sabem que a sua fala não tem nada a ver com a ginástica, né? Socialização. Tem a ver com a vida. Isso, e que você vai levar pra vida. Tipo, eu tinha uma dificuldade de realizar um movimento, conseguir. Da mesma forma, quando eu for adulto, tenho uma dificuldade em me colocar em público. Tá com medo, vai com medo. Pula o obstáculo e a partir daí você vai galgando, você vai subindo degrau, você vai conquistando, né? E eu ainda vou um pouco além, dependendo da profissão que essa pessoa possa ter, determinado movimento possa fazer diferença para ela. Né? Então vai muito além do ser atleta ou não. Você falou muito bem isso.
Se vai ser ou não, é consequência. Isso. Você vai estimular, vai evoluir, vai maturar aquele movimento. Que tô com essa percepção de longe. Você tem uma joia na mão. Esse grupo é uma joia de você propiciar essas crianças o que não tem mais. Parabéns. E eu falo, e essas crianças, quando vão ficando mais velhas, elas já vêm pra onde? Titi Vamos. Queiroz. Tio Chocolate, falar pra gente. Ah, Titi Chocolate. Como é que tá esse teu momento no Então. Miésimo? Falar pra gente, o Quero Dance. O Quero Dance é uma parte externa, né? Vou falar rapidinho do Miésimo. Não precisa falar rapidinho não, tá Não, pessoal? não. A parte do Miésimo agora eu tô trabalhando, já trabalho, né, com a terceira idade há 12 anos. 12 já? 12 anos. Pensei que você também estava na mesma idade da Cíntia, 26. né? Comecei lá com a minha patifa, né, a Norma Chagas. E o trabalho da terceira idade, vou falar pra você que é maravilhoso. Dizem as más línguas que você continua um popstar. Ah, sim. As minhas turmas, vou falar, as minhas turmas tenho mais ou menos o quê? No mínimo 80 alunos? Né, 100? 80, 100, 150 por turma. 150, 200 alunas, senhoras. Caramba. Então, é uma troca maravilhosa, né? Por elas serem mais velhas e eu mais novo, existe um grande respeito e uma troca, assim, de... A troca que a Cíntia falou. Essa troca de informação. E eu acho tão importante que eu aprendo tanto com elas. Sim, eu aprendo isso muito aí, com elas. a gente Como também. né? A gente O professor muito. aprende com o O tempo aluno. todo? O tempo todo. Às vezes até mais do que Isso. o aluno. Aprende muito. E a coisa mais importante lá, hoje em dia, no trabalho, a importância, né, da promoção à saúde, que o objetivo delas lá é promover a saúde delas, e a carência de comunicação, a parte social lá, então, é muito importante pra gente, professor, porque quando a gente chega, né, nessa idade, não vou falar limite não, porque idade não tem limite. Então, quando a gente chega numa certa idade, a gente sente essa necessidade do próximo. E hoje eu faço uma coisa lá que é muito importante na minha aula. Das pessoas, antes de começar uma aula, desejar um bom dia para o amigo, dar um sorriso, que é hiper importante. Às vezes a gente passa, a gente mora em condomínio, a gente não cumprimenta um vizinho. E a gente não sabe Isso o tem que o acontecido outro com está mais passando. frequência E às cada vezes vez o outro mais, está né? passando por uma situação tão difícil e às O vezes bom faz dia uma já aula muda. o tempo Um todo. bom dia muda Muda um mesmo. sorriso. Tá entendendo? Então a gente tem essa empatia pelo outro, a gente se botar no lugar do outro. E eu vejo lá na atividade física com a terceira idade, como seria a palavra? Essa necessidade, né? Esse acolhimento que a gente faz lá com elas, eu acho hiper importante. Eu falo que a Norma foi nossa coordenadora lá há muito tempo, ela deixou esse legado pra gente. Sim. Eu falo que eu sou discípulo, tenho o maior orgulho de falar que sou discípulo dela, de deixar, e a preocupação dela sempre foi essa de falar, Patifo, escuta o aluno. Sim. Se põe no lugar do aluno, porque um dia a gente foi aluno, hoje eu sou professor, mas outro dia eu fui aluno. Então se pôr no lugar. E hoje, graças a Deus, todos me respeitam como professor Queiroz. Não tem aquela coisa. Eu sou professor, o aluno, mas existe essa troca de energia. Eu falo que é essa troca de energia. Então, assim, o momento lá tá muito bom. Quando o aluno se sente num ambiente acolhedor, ele vai voltar. Exatamente. Entendeu? Então vai Ele vai voltar fazer- pelo acolhimento, pela atividade física. Então, juntando as duas coisas, por mais que ele tenha dificuldade, ele está passando por um processo de saúde, uma dificuldade, mas ele vai voltar. entendeu? Fideliza, ele né? vai retornar. É muitas histórias que a gente acontece lá, que a gente escuta. E aí eu falo, gente, aqui na aula do Queiroz é alegria. Vamos lá. Eu sei que todo mundo tem probleminha, mas vamos deixar lá. E é muito legal quando elas saem da aula, elas falam, Queiroz, hoje você foi o meu remédio. Queiroz, é muito legal posso isso. colocar na parede? Posso colocar na parede? Pode botar. Você começou a falar sobre ter feito... É só porque você falou isso na sua fala e eu queria trazer pra gente. Logo no início você disse que entrou na natação por uma questão de saúde. Isso. E a gente defende muito a educação na saúde. E você falou agora, eu promovo saúde. E aí eu queria que você me desse a tua visão no seguinte, por vezes a sociedade acaba descartando as pessoas. Sim. 60, 65, parece aquela pessoa descartável, né? Infelizmente acontece. E quando você oferta esse tipo de atendimento com tudo que você falou, empatia, cuidado, saúde, dedicação, você faz a diferença na vida dessas pessoas. Então, queria que você falasse para quem está assistindo o tamanho da importância dessa atuação.
né? Seja melhor idade, maior idade, excelente idade, seja a terminologia que for utilizada. Pessoas ativas, né? Eu tenho certeza que você deve ter alunas de 60 a 90 ativas, por vezes melhores do que muitos de 30. Sim, não é? sim. Então, como é que é importante a tua atuação em saúde para essa população? Então, é hiper importante a gente estar... É o que eu falo, né? Trabalhar essa questão da autoestima, a questão de... o cuidar. O mais importante para estar cuidando é a questão da paciência, que hoje as pessoas, a sociedade... intolerante, né? Não tem essa tolerância. A palavra-chave eu falaria que seria uma paciência. Vou estudar. Porque é o que você falou. Chegando a uma certa idade, elas voltam como se fossem crianças. Até acontece com a gente Porque a mesmo, própria sociedade faz isso, seja familiar. Os próprios familiares. Então, essa muito própria ruim, sociedade, ela dá uma descartada nesse público. Mas entender que a gente vai chegar lá também, tá? A nossa hora vai chegar. E nem sempre com a saúde dela. Então, como a Cíntia falou, aquele retorno do universo. O que eu faço com você hoje, amanhã podem fazer com você. Então, essa lei é a lei do retorno. Então, a gente tem que cuidar. Eu acho que existe hoje várias campanhas. Lá a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente trabalha com um assistente social, com uma psicóloga, acho que é uma nutricionista, tá? Que dá um encaminhamento para esses idosos, para que essas pessoas possam ter um atendimento adequado e um atendimento que é por lei. E aquilo, pelo que você traz, não é o fazer por fazer. É realmente prestar um serviço de excelência. É prestar um serviço. E eu, hoje, faço esse exercício porque eu tenho 2 senhores na minha casa, que são os meus pais, que eu amo de paixão, Dona Conceição e Senhor Noelson. E eles fazem atividade e eu mostro para eles a importância da atividade física, com os movimentos funcionais, que eu falo que são movimentos práticos que eles fazem em casa, e a importância de estar fazendo atividade física por causa da saúde, que eles estão numa idade que precisa e que necessita estar ativo. Tá ativo. Querodense. E Querodense, vamos lá. O Querodense surgiu, né, por causa do Queiroz. O Querodense surgiu com um projeto voltado para mulheres. E foi para mulheres que não gostavam de fazer atividades físicas em academias. Pessoas que se sentiam meio... Traz um pouco do bloqueio que a Cíntia falou, sobre o bloqueio de se expor, né? De estar... A questão de autoestima, eu sou um pouquinho mais gordinha, algum problema. E aí eu criei o Querodense, que aí é um projeto meu, tá? Na parte externa, voltado com a dança. Mas a dança como uma dança-terapia, tá? Onde o objetivo é ser você mesmo. Você pode ser o que você quiser. Então lá a gente recebe vários tipos de mulheres maravilhosas. Eu faço um trabalho lá que eu não tenho um espelho. Eu trabalho de frente, né? A gente não gosta de festa? Então a minha aula tem que ser uma festa. Se eu convido você para uma festa e todo mundo fica sentadinho, ela é uma festa chata. Agora quando vai para uma aula onde está todo mundo, vamos lá, dançando, tem bola, a aula fica uma coisa animada e as pessoas falam, eu vou voltar porque a aula daquele professor é uma festa. Cíntia acabou de falar isso, quando você tem uma boa recepção, tem um bom ambiente, um acolhimento, você volta, você fideliza, né? Sim. Então o Querodense é isso, ele trabalha essa autoestima, ele mostra para você ser o que você é. Não é que eu vou impedir de um homem participar, mas é muito voltado mais para mulheres. Às vezes eu tenho umas amigas convidadas, como um psicóloga, convido uma nutricionista, para bater um papo com elas, e eu faço lá, uma vez por mês, uma mesa redonda com elas, pra gente saber o que passa, o que tá acontecendo na sociedade. Na verdade, você tá fazendo o que Norma te ensinou, você tá escutando. Na verdade, tô aí E o mundo dá tantas voltas, né? Tipo assim, Norma, não só... O tempo que eu passei na terceira idade foram, assim, grandes aprendizados. Porque entende a pessoa enquanto ser humano e por entender... Passa isso pra gente, pra você não olhar o aluno só ali enquanto aluno. Ele é um ser humano
com necessidades, direitos e deveres. Então, assim, da mesma forma que a gente gosta de ser tratado, a gente deve tratar o próximo, né? Não é tão bacana quando a pessoa te reconhece pelo seu nome? Você numa sala de aula com 50 pessoas, João, Maria Flor, mas Francisco. aí isso é um problema, porque aí pode ser Vinícius, Tio Chocolate, Tio Queiroz. Quando tu falou, tu chegou e falou, Vinícius, eu falei, ai meu Deus do céu, acho que alguém... Quem me chama de Vinícius, assim, o pessoal é familiar. Então, a minha mãe, ela às vezes grita, Vinícius! Eu falei, eu fiz alguma besteira. Então eu já acho que eu vou... Mas vinculando... Tipo assim, mas o ambiente deles são muitos alunos, você decorar os nomes, mas assim... Abraçar, sim, né? Claro. Se importar com o outro, né? Ouvir a história, porque é uma idade que passam por muitos... vai fazer uma cirurgia e depois vai retornar. Então, é você ter empatia, é você entender o lado daquele aluno e ter a paciência de ouvir. E trazendo né? o que você falou, né, Cíntia? O que você disse que a norma fala de ouvir o aluno, né? Se a gente traz para a realidade de hoje a gente quase não escuta. Quando escuta é um áudio de WhatsApp. Porque é tudo digitado, é tudo muito rápido. A gente né? que almoça assim, né? Exato. O tempo todo. E normalmente nem porque quer, porque demanda. Olha, como é que foi bom ter vocês aqui. Né? Falando agora da... E hoje em dia, só o mundo dá voltas, né? Nós estamos trabalhando no mesmo espaço. Começaram. Porque, além do miésimo, no mesmo local, espaço físico. Dentro do Porque miésimo. a ginástica artística está passando por um momento, assim, muito bacana lá no Centro Esportivo. A gente está tendo uma reforma da nossa sala, né? Dos equipamentos. Então, a gente está no ginásio nesse momento. Trabalhando junto, né? Então, a gente trouxe vocês dois juntos por isso. Não, e o mais engraçado, que eu já boto as minhas músicas já lá pra ela também. Tem hora que ela pausa uns exercícios tão legais com aquelas crianças. Aí o que o Titi faz? Vai lá. Vou lá e eu quero fazer exercício também. Será que eu consigo E às vezes lá com as coreografias lá, que agora já está se preparando, vamos lá, galerinha, vamos fazer lá o alongamento com o Tio Queiroz. E aí a gente vai. Eu acho legal do atual momento de vocês, porque diante de todo o bate-papo que a gente teve, né? Como é que foi gostoso conhecer um pouco da trajetória de vocês. Óbvio que ficou muita coisa pelo caminho, né? Não tem como a gente falar sobre tudo. Mas se a gente analisa hoje, a gente tem a Cíntia propiciando a crianças que não tenham esse estímulo a evoluir como ser humanos, indivíduos. E a gente tem o Queiroz, o Tio Chocolate Vinícius, dando saúde a quem precisa, no momento que precisa da vida. Né? Então, eu queria só agradecer. Não só por vocês terem vindo, mas pelo que vocês fazem. Né? Então, é muito, muito bacana quando a gente tem aqui convidados que fazem a diferença. A gente tem esse privilégio de poder contribuir com o Centro de Memórias, com profissionais que fazem a diferença na nossa profissão. E não queria encerrar, antes de passar a palavra a vocês, para deixar um recado, para deixar uma palavra. Queria ouvir vocês agora falando com o pessoal de casa. E também essa questão do mundo, né? Que parece grande, mas às vezes a gente vai encontrando pessoas que foram lá de trás e retornam. Hoje em dia também tem o professor Cícero, o que eu fiz ginástica artística lá atrás, está lá no miésimo também agora junto com a gente na equipe de ginástica. Então, assim, que foi um dos meus, assim, incentivadores, né? O que plantou a sementinha lá do amor pela ginástica. Então, isso é bom. Hoje em dia a gente está todo mundo junto e misturado, né? Então, assim, isso é muito bacana. Isso é bom. Então, palavra de vocês para falar com o pessoal de casa e se despedir. É isso aí, galera. Como meu amigo falou, Queiroz, Vinícius, Chocolate, eu deixo aqui para vocês que sempre pratiquem atividade física. Procurem em qualquer lugar. Hoje é bem amplo, na praça, nos campos, em todo lugar você pode praticar atividade física. Hoje a gente tem o meio da internet também, né? Da internet que você pode estar procurando, pode estar pesquisando. O importante é se movimentar. E você, profissional de educação física, lembra que você é um laboratório. Lembra, você é capaz de criar várias coisas em promoção à saúde. Isso aí. Deixou o sarrafo alto, hein, Cíntia? Deixou o sarrafo alto. Não mais nada. É isso aí, galera. Da gente ter essa consciência, né? De nos mantermos ativos, né, durante toda a nossa vida, tá? Porque é muito melhor a gente prevenir hoje do que gastar daqui a alguns anos maior grana na farmácia e tudo mais, porque a atividade física, além de fazer bem para o físico, faz para a mente, para a alma, né? Então a gente se sente, você vai para fazer uma atividade física e socializa e cria amizades e cria um vínculo. Então assim, vai muito além só do físico, tá? É o motor, é o intelectual, é tudo. Então não vamos parar.
procure algo que você goste. Se você gosta de coisa em grupo, vai fazer com grupo. Se você gosta de uma coisa mais individualizada, hoje em dia o que não falta são opções de atividades. A gente só não pode ficar parado, tá? E outra coisa muito importante, desculpa te cortando. Principal, o profissional de educação física se cuidar. Isso. Porque a gente sempre fala em promoção à saúde ao outro, mas às vezes a gente esquece da gente, da nossa cabeça, da nossa mente e alma. O físico tá ok, né? Porque E professor também gosta de ser aluno, não é não? Exato. A gente gosta de ter o nosso momento. Claro. Então, Nosso assim, momento. a gente tenta priorizar, porque no meio da vida corrida, filhos, família, né? Mas a gente tem que priorizar também Não para só olhar os fazer, seus né? alunos, né? Essa questão da nossa mente também, Se para a cuidar gente estar também. sempre bem. A gente não pode oferecer o bem se a gente não está bem. Então, a gente procurar sempre estar em paz consigo mesmo. Gente, Tá? que prazer foi ouvir vocês. Como é que é bom, né, conhecer a trajetória e ver pessoas que fazem diferença na ponta. Queria pedir a permissão a vocês de eu quebrar o protocolo pra gente fechar essa gravação. Pra gente fechar. A pessoa foi citada o tempo Nossa, inteiro nesse querida! episódio. Ela Eu tá quero aqui, ela aqui gente. pra se despedir de vocês. Entra aqui do Olha, lado gente, dele. tá aqui. Sentado. Ai, minha Olha, minha assim, já filha. ficou em pé e continua. É um orgulho muito grande, porque eu fui professora da mãe dela e ela ficava lá pequenininha, fazendo ginástica Cresci também. muito, né? Era uma criancinha. E depois retornar ao Miésimo como estagiária e depois profissional fazendo um trabalho maravilhoso, isso emociona a gente. E o Queiroz Juvenato E chocolate. é também um filhão e faz um trabalho agora incrível com a terceira idade. Gente, quando ele entra na sala, parece um Showtime. É show mesmo. Ele é muito querido e ele leva muitas alegrias às pessoas. Norminha, Muito importante. fiz questão de quebrar o protocolo e te chamar aqui, porque tivemos aqui alguns profissionais que trabalharam e trabalham com você. E eu acho que você teve a chance de ver o como você é importante para a educação física, importante para a sociedade, importante para esses dois, e importante para as centenas de pessoas que você ajudou na sua passagem. Não tem como encerrar melhor esse episódio do que dessa forma. Norma, obrigado pelo que Eu você que é. agradeço. Queiroz Chocolate, Obrigado. obrigado por tudo que você faz, Cíntia. Obrigada por todo o legado, né? Porque Norma... não tem ninguém que conheça o Miésimo que não conheça a Norma. A Norma Não tem deixou um ninguém que legado. conheça a educação física e não Isso, conheça a Norma. educação física, né? Então, assim, Norma, deixou um legado. obrigado por Além tudo. da profissão, né? Pra gente enquanto ser humano. Então, ela é uma Obrigado pessoa por tudo. maravilhosa que nos inspira, E para você tá? que foi tocado já pela Norma alguma vez, compartilhe esse vídeo. Parabéns, Norma, parabéns, gente. Obrigada Com vocês, pelo carinho. a gente se vê semana que vem. Até lá. Obrigado.